Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a rolagem de opções, né? Que é uma das principais formas de você evitar ou adiar o exercício de opções, tá? Vocês podem ver que eu não estou aqui no meu ambiente natural, né? Eu estou gravando de Portugal, diretamente da cidade do Porto no momento, né? Estou num Airbnb diferente do último vídeo, então se você está acompanhando aí, eu ainda estou na mesma cidade. Muito legal aqui, por sinal. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre a rolagem de opções, tá? O que é a rolagem de opções, como que se executa uma rolagem de opções, né? Como que é a operação que você precisa fazer para rolar as suas opções, por que isso é um contrassenso completo, né? E uma maravilha ao mesmo tempo, né? Por que a rolagem, ela tem um aspecto que não faz tanto sentido assim no mundo dos negócios. E, finalmente, será que dá para a gente escapar sempre do exercício com essa técnica? Será que dá para a gente continuar rolando as nossas operações infinitamente, né? Então, a gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo de hoje. Deixa um like aqui e fica até o final que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com mais conhecimento do que você entrou. Bom, e indo bem direto ao assunto, né? O que é uma rolagem? Tá? Basicamente, quando a gente vende uma opção, que é o que a gente costuma fazer aqui no nosso canal, e os meus clientes e os alunos e tudo, nós somos vendedores customized de opções, tá? Quando a gente vende uma opção, o que a gente está fazendo é assumir uma obrigação, um passivo para a gente. Tá? Então, a partir do momento que a gente vendeu uma opção, a gente criou uma obrigação para nós, que é uma obrigação de ou assumir uma ação, se a gente vendeu uma put, ou entregar uma ação, se a gente vendeu uma call. Tá? Isso entraria num balanço de uma empresa, por exemplo, como um passivo, né? A gente precisa cumprir essa obrigação eventualmente. E o que acontece na rolagem é uma postergação dessa obrigação, ou seja, você tem lá uma obrigação de assumir ou de entregar uma ação, mas você não quer fazer aquilo agora, você quer jogar essa obrigação para frente, você quer, entre aspas, pagar depois, né? Você quer assumir essa ação depois ou entregar essa ação só lá depois, né? Nos outros meses para frente. Muito parecido, por exemplo, com uma rolagem de dívida de uma empresa comum. Então, você tem uma empresa lá, você fez uma dívida, chegou um pagamento que você não quer pagar ali para não prejudicar o seu caixa, ou você não tem condições de pagar mesmo, você vai lá no banco e fala, olha, eu quero rolar essa dívida, eu vou te pagar depois, então alonga essa dívida aí para mim e tudo mais, e o banco vai fazer uma estruturação de dívida lá para alongar essa dívida para você. Né? Logicamente, você vai pagar muito mais juros se você fizer isso, né? Porque você vai ficar mais tempo com o dinheiro do banco emprestado ali na sua mão. Tá? Então, a rolagem, a lógica é muito parecida. Você chega no mercado e fala, olha, eu sei que eu disse que eu queria assumir Petrobras por 28 e Petrobras está 27 agora, mas eu não quero assumir isso, eu quero jogar essa minha obrigação para frente. Eu quero que a gente olhe de novo no mês que vem para ver se eu vou precisar assumir essa ação ou não. Então a rolagem ela é basicamente isso, é você jogar essa obrigação para frente no tempo. E como que funciona a mecânica disso, né? Como que você executa uma rolagem? Bom, então você começa primeiramente com uma opção vendida, né? Porque você só está pensando em rolagem porque você vendeu uma opção anteriormente. Então você está lá com a sua opção vendida, tá? A rolagem nada mais é do que você encerrar essa posição vendida e abrir uma nova posição vendida no mês seguinte ou meses à frente, tá? Ou seja, você recompra aquela opção que você vendeu e vende uma nova opção daquela mesma ação, logicamente, no mês seguinte. Ou seja, compra a que você tinha vendido e vende uma nova do mês seguinte, da mesma ação, no mesmo strike, etc. Isso é uma rolagem. Então você encerra a sua posição que estava vencendo ali, você abre uma nova posição com mais tempo, né? Com mais prazo até o vencimento. Então executar uma rolagem é simples assim. Compra uma, vende a outra, acabou. Então, dando um último exemplo aqui para não ficarem dúvidas, vou até pedir para o editor botar um auxílio visual aqui para vocês entenderem, né? É como se fosse uma matemáticazinha. Você estava lá menos a 30, por exemplo, né? Estava vendido numa call do 30 de uma determinada ação. Se você for rolar, o que você tem que fazer é comprar uma 30, ou seja, vai ficar mais a 30, e vender uma B30, por exemplo. Então, vai ficar menos B30. Se você pode ver nessa equação, o A30 que você tinha menos no início e o A30 que você tem mais no final se cancelam e você fica só com menos B30 no final das contas. Então, você tinha menos A30 no início, no final você ficou com menos B30. Ou seja, você fez uma rolagem, postergou a sua obrigação para frente.
E a operação é simplesmente mais A30 menos B30, ou seja, compra que você tinha vendido, vende uma do mês seguinte. Talvez eu tenha passado tempo demais explicando isso aqui. Vamos passar para o próximo assunto, que eu acho que vocês já entenderam muito bem o que eu estou falando. Mas por que isso é um contrassenso e uma maravilha ao mesmo tempo, né? Por que rolagem de opções é um negócio tão bom? Tá? Imagina que você tem a sua empresa lá, você fez uma dívida, você quer rolar a dívida. Como eu falei, o banco vai te cobrar mais juros, né? Você está com o dinheiro do banco prestado mais tempo lá. Na rolagem de opções acontece o inverso, tá? O que acontece? Você assume uma obrigação, um passivo para você, tá bom? A operação vai contra, ou seja, você é chamado a assumir a sua obrigação, mas você decide rolar, você decide postergar essa obrigação para frente, né? Jogar essa obrigação lá para frente. E para fazer isso, você recebe dinheiro. Então essa é a parte mais louca da rolagem. Ao invés de você ter que pagar para rolar, você recebe dinheiro, você recebe mais prêmio para rolar e para continuar nessa operação. Então esse é o grande benefício da rolagem. Se você ficar rolando e recebendo mais prêmio todo mês que isso acontecer, sua posição vai ficando cada vez mais protegida, porque todo mês que você rola essa posição para frente, você está recebendo prêmios novamente por causa dessa operação. Ou seja, você joga para frente a sua obrigação e ainda recebe dinheiro para isso. Então, por isso que a rolagem é tão falada e é um negócio tão bom. E isso acontece porque geralmente a opção do mês seguinte é mais cara do que a opção do mês corrente. Então, como você tem que comprar do mês corrente e vender do mês seguinte, vai entrar mais prêmio na sua conta. Tá? Porque a opção do mês seguinte ela tem mais prêmio, ela é mais cara, ela tem mais valor extrínseco. Tá? Você está comprando uma e vendendo a outra, a que você está vendendo é mais cara do que você está comprando, então entra caixa na sua conta. Bom, mas a rolagem não é algo milagroso, né? Como sempre, no mercado não existe isso de um santo graal que sempre vai dar certo, sempre funciona e etc. A rolagem pode ter os seus problemas também, tá? Mas são alguns casos bem específicos e eu vou explicar eles para vocês aqui agora. O primeiro problema que pode acontecer na rolagem é faltar liquidez, tá? Então, assim, além de escolher ativos que tenham bastante liquidez nas opções, o que é algo muito bom, ou então aceitar o exercício sempre que ele vier, né? Se você tiver aí uma estrutura boa de taxas na sua corretora para abarcar isso e poder fazer isso sempre, a rolagem ela precisa de liquidez para acontecer. Você tem que ter a contraparte ali disposta a negociar contigo, tá? Então, ações como Petrobras, por exemplo, vai ser extremamente difícil você sofrer com falta de liquidez, né? Especialmente em calls, vai ter sempre liquidez ali ao longo da grade inteira. Mas outras ações, pode ser que você tenha problemas de liquidez, especialmente se aquela opção ficar muito ITM, né? Muito dentro do dinheiro, tá? Então você pode ter sim experiências de falta de liquidez e aí você não vai conseguir rolar ou vai ter que pagar para rolar, o que não é uma coisa boa, ou então você vai para o exercício e assume a sua obrigação que você tinha combinado lá no início da operação. Então o primeiro problema que pode acontecer é esse, falta de liquidez. O segundo problema é nas puts. Como no Brasil a gente tem puts europeias e a gente tem um cenário de juro bastante alto, acontece um fenômeno aqui que é as puts muito dentro do dinheiro, elas, às vezes você tem que pagar para rolar elas, tá? Ou seja, você vendeu uma put, a ação caiu demais, aí você vai lá tentar rolar a put, né, que está muito dentro do dinheiro, lá bem dentro do dinheiro, você vai ver que essa rolagem você não vai receber, mas você vai pagar. Isso quer dizer que a put do mês seguinte é mais barata do que a put desse mês, tá? Então, nesses casos, não faz sentido fazer rolagem, né? Porque senão você vai estar pagando para fazer a manutenção daquela posição. Então, esses são os dois problemas principais aí que podem acontecer na rolagem: faltar liquidez ou você ter que pagar para rolar, em especial esses casos aí das puts, né? Ou seja, nem em todos os casos você consegue ficar rolando essa posição para sempre, ajustando essa posição para sempre, né? Vai ter casos em que você simplesmente não vai conseguir porque não tem liquidez ou porque você teria que ficar pagando para fazer a manutenção da posição, tá? Então, rolagem é muito legal. Sempre que for possível rolar recebendo bons prêmios, role, jogue sua obrigação para frente. Agora, saiba que você não vai conseguir fazer isso para sempre, em todos os casos. Então, isso não é uma desculpa para você alavancar a sua posição. Eu sei o que você está pensando, você está aí conjecturando, pensando com seus botões aí se você conseguiria ficar rolando eternamente, recebendo mais prêmios, então você poderia alavancar à vontade, né? E a verdade é que não. Pode ter casos aí em que você não conseguiria mais rolar e você teria que assumir a obrigação que você concordou lá no início da operação. Então, não brinque com a alavancagem, mesmo sabendo que existem manejos, que existe rolagem, que existe tudo isso. Nenhum dos manejos, das rolagens, das coisas que você pode fazer é garantido em eventos de cauda, né? Em eventos raros.
você pode ser chamado a cumprir com a sua obrigação. E se você não tiver grana lá, né, se você não tiver ativos para cobrir essa obrigação, você vai ser exercido pela corretora e aí é o pior caso que tem, a pessoa acaba quebrando, né? A gente já viu muitas histórias dessa com opções, então não brinque com isso. Opção é um excelente instrumento para fazer renda, sensacional, pode ser muito conservador, pode ser usado de uma forma sensacional, mas se você ficar brincando com alavancagem, você vai estragar o instrumento, que é muito bom, você vai usar ele de uma maneira muito porca e vai acabar indo muito mal. Tá? Tem muitos anos que a gente mexe com opções aqui, que a gente faz renda com opções aqui, meus clientes fazem renda com opções também, então não tem por que você correr riscos exagerados, tá? Faça ali as operações legais, num tamanho adequado, sem alavancagem, e você vai conseguir tirar prêmios da sua carteira. É uma ideia sensacional. Não precisa jogar no nível da alavancagem, dar esse passo a mais e acabar correndo o risco de ir mal, né? De se ferrar por causa disso. Bom, avisos dados, e se você tem interesse em renda com opções, quer aprender como é que rentabiliza esse capital que você tem parado aí na corretora, então clica no link aqui desse vídeo. Ele vai te levar para um outro vídeo em que eu explico como funciona o meu curso de opções, que eu aprendo operações estruturadas, um curso simples, didático, barato, objetivo. Tem centenas de alunos super satisfeitos lá com os ensinamentos do curso e retirando muitos prêmios do mercado, tá bom? Clica no link aqui para você conhecer. Eu vou te esperar do lado de dentro da minha turma. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.